Olá para você que está chegando agora, dia de Cruzeiro tá na área, vamos falar dos melhores momentos do jogo de Cruzeiro e Fortaleza, entre outros assuntos, né? Um horário meio diferenciado, né? Uma segunda, 9 horas da noite, mas também tem um jogo no sábado, 9h30 da noite, né? O clássico, por que não? Vamos esquentar aqui para vocês todas as informações do Cruzeiro, vamos falar dos sócios torcedores aí batendo a marca de 80 mil e do Mineirão lotado também. Tudo isso você vai acompanhar agora no Dia de Cruzeiro. Muito bem, para você que está chegando, muito boa noite. Já peço aí para curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, porque o Dia de Cruzeiro tá no ar, tá rolando. E aí, hoje vamos falar de muita coisa boa por aqui, vamos falar do clássico, né? Para você que estava assistindo, né, o pessoal da Lagoa de lá, né? Deixa eles lá porque no sábado eles vão tomar aquele famoso xarope, né, o que é bom para torce, eles vão tomar no sábado dentro do Mineirão. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez aqui ao meu lado, sempre ele, Miguelito. Miguel, muito boa noite, meu amigo. Vamos falar de mais um clássico, tá chegando aí, mas também o Cruzeiro jogou no início da semana, Miguel. Mais um clássico, galera vai ir lá e vai entender que a acústica não é com caixa de som. Exatamente. É com o torcedor cantando. É no gogó. É o torcedor que canta, é o torcedor que faz o estádio tremer. E o segunda-feira, cara, o Cruzeiro com a faca e o queijo na mão, ele vai quebrar a faca e joga fora. Não tava... Que isso, cara. Os caras não estavam muito afim de jogar. A gente vai falar sobre isso, né, Miguel? Vamos falar isso e muito mais. Ó, então na telinha para vocês os melhores momentos de Cruzeiro e Fortaleza, porque, Miguel, o Cruzeiro perdeu de 2-1 para o Fortaleza. O Fortaleza saiu na frente, depois um belo gol do Matheus Henrique, um belíssimo gol do Matheus Henrique. E aí o Cruzeiro toma uma virada. Um jogo bom, entre aspas, bom para o Cruzeiro, como você disse, com a faca e o queijo na mão, bom para o Cruzeiro colar mais ali nos líderes na tabela, porém um gramado um pouco diferente, um gramado que o Cruzeiro precisava muito, lembrando, né, os jogos dos campeonatos mineiros, e aí o Cruzeiro perdeu, teoricamente jogando em casa, o mando de campo era do Cruzeiro, né, um jogo que o Ronaldo vendeu lá atrás, né, a gente vai comentar sobre isso também, mas fora do Mineirão, fora de Belo Horizonte, então automaticamente acabou não sendo em casa, mesmo sendo em casa. Ah, Cariacica, segunda-feira, 9h30 da noite. Como é que... Até que o estádio encheu. A gente não pode falar que para uma segunda? Para uma segunda-feira tava cheio. O clube que não tá acostumado a jogar naquele estádio e tudo mais. Sim. Só que o Cruzeiro pecou não só na partida, mas também na mentalidade. Até porque a equipe entrou com 4 jogadores pendurados e nitidamente todo mundo vê que eles estavam preocupados com o clássico, não estavam preocupados com o Fortaleza. Aquele setor do lado direito do Cruzeiro ficou muito prejudicado, porque ali estava o João Marcelo, estava o William e o Lucas Romero, todos com cartões, com o segundo cartão amarelo pendurado. João Marcelo, inclusive, não joga no clássico. Não joga, até porque ali também o juiz poderia ter relevado, né? Finalzinho do jogo. O cara virou uma bicicleta, ele acertou a bola, mas acertou o jogador. O Marinho que fez a cera, a farra que fez, que deveria ter tomado o segundo cartão, não tomou. Então acho que ali o juiz poderia ter segurado esse cartãozinho. Mas o Cruzeiro tinha a oportunidade de entrar no G4 de vez, de colar nos líderes e simplesmente não jogou bola. Até porque a rodada foi muito boa pro Cruzeiro, né, Miguel? Foi, se não me engano, o Flamengo empatou. O Palmeiras perdeu. Era só encostar. O Cruzeiro... E o Botafogo também, se eu não me engano, empatou? Não lembro do jogo do Botafogo. Não, o Botafogo perdeu, se eu não me engano, de 1-0. Não lembro. Vou olhar, enquanto você comeu, vou olhar aqui. Mas o gramado, como você falou, também deixou muito a desejar. Foi um gramado péssimo. No primeiro gol do Cruzeiro, que o Cruzeiro sofreu, o Cássio escorregou no chute do Breno Lopes, por isso que ele não conseguiu chegar na bola.
Um gramado parece que choveu bastante no dia do jogo e acabou arrancando Não, aqueles mentira. tufos de grama. O Botafogo ganhou de 4-1 do Atlético Goianiense. Então, de qualquer forma, não chegava próximo ao Botafogo, mas poderia ter encostado No no Flamengo. Flamengo e no Palmeiras. Não, se o Cruzeiro tivesse ganhado, Teria passaria passado do Palmeiras. ficaria em terceiro. O Cruzeiro estaria em terceiro agora. Verdade. E, cara, essas coisas que a gente precisa também colocar na balança, porque mesmo que o clube tenha se reforçado, a gente não era nem para estar brigando ali. A gente ainda está no 5º lugar, está brigando pelo G4, mas hoje o Cruzeiro é muito melhor do que se esperava. Sim. Claro que agora chegaram os reforços, mas igual a gente falou, não adianta chegar 7, 8, 9 reforços, que eles não vão jogar bem da hora para outra. Vai se adaptando, o Cássio tá pegando evolução, o Wallace jogou um jogo, já não jogou outro. O Matheus Henrique, dos que chegaram, ele e o Lautaro, na minha opinião, são os melhores até o momento. Uhum. E também acho que neste momento seria o ideal preservar o Caio Jorge. Porque já começou o torcedor começar a reclamar que o Caio Jorge não tem jogado bem, que realmente não tem, mas também nítido. É aquela função, não tem ritmo de jogo. Não teve pré-temporada. Não tem temporada. O ritmo do futebol brasileiro é diferente também do futebol até europeu, então tem que se adaptar. O Matheus Pereira chegou ano passado também não rendeu. Hoje está jogando a bola que está jogando. Então a gente tem que ter paciência. E eu acho que nesse momento o Seabra tem que ter um cuidado também com esses jogadores que chegaram, até para não ter a mesma efeito Wesley que a gente fala, porque é um jogador que chegou com expectativa, não rendeu. Queimou largado. E acabou sendo criticado ao máximo. Aquele áudio torcedor. do Pedrinho, será que não prejudicou então em questão disso, não de manter o Caio Jorge, apesar da gente saber que teoricamente ele não está tão bem assim, é verdade, é nítido por tudo isso que a gente comentou aqui, mas aí sai esse áudio, vaza esse áudio, aí o Seabra dá uma permanência com o Caio Jorge ali no ataque, sendo que o Dineno voltou, entrou no segundo tempo fazendo gol, jogando o fino da bola, até melhor do que ele, diga-se de passagem, e não está como titular. Será que esse áudio que soltou nessas semanas aí para trás, será que não prejudicou isso também, não? Cara, essa decisão? Acho que não. Acho também porque o Cruzeiro precisava de um centroavante, a gente estava cobrando muito um centroavante, e eu acho que o Caio Jorge é só o ritmo mesmo. Acho que ele não precisa nem não ser relacionado. Ele só precisa entrar no segundo tempo aí pegando um ritmo de vez em quando. Dito isso, aí chega no clássico, vai lá, faz 2-3-0, aí na outra semana são que não, o Caio Jorge é o melhor jogador do mundo. Pode manter como titular, que tá tudo certo. Mas neste momento... Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Justamente. E também não é querer queimar do jogador, é justamente querer preservar ele para umas críticas desnecessárias. A gente sabe o que acontece. Sim. Sabe o que acontece? O Willian já não jogou bem enquanto E era até dúvida, mas hoje ele já treinou. Hoje ele treinou, tá firme e forte. E eu acho que nessa partida contra o Fortaleza, o erro foi da comissão técnica. Uhum. Também teve a questão do Mandicamo, o gramado ruim, mas a comissão técnica já sabia que tinham 4 jogadores pendurados. Quer utilizar os jogadores? Põe no segundo tempo. Dá oportunidade para outros. Porque poderia ter poupado o João Marcelo, porque o João Marcelo nas o que mais jogou. Poderia ter tirado o Jonathan Jesus. Poderia ter poupado o Romero e colocado o Wallace. Sim. Entendeu? Então, opção agora o Cruzeiro tem. Basta utilizar. E coisa que não tem sido feita. Foi um erro da preparação técnica. Então, não digo só do Seabra, porque o Seabra, querendo ou não, ele recebe os boletins do pessoal da comissão técnica e dentro desses boletins ele monta o time titular que vai entrar no devido jogo. Cruzeiro precisando. O Cruzeiro entrou na segunda-feira sabendo os resultados que aconteceu no final de semana, então sabia da importância da vitória. E será que será que a comissão técnica, né, o próprio Seabra, teve uma fome maior de vencer, mas os próprios jogadores entenderam que não era um momento assim de dar aquela acelerada igual eles costumam fazer durante os jogos, e aí recuaram para esse clássico que é tão importante? Eu acho que o erro dele não foi na escalação. Eu acho que o erro dele foi em entender o ambiente do jogo. Uhum. Porque como choveu bastante na segunda-feira lá em Cariacica,
Obviamente, o preparador físico do Cruzeiro, alguns personagens da comissão técnica chegam ao estádio primeiro para avaliar o gramado. Sim. Viu que o gramado não tinha uma condição de jogo legal e que poderia, sim, tirar os jogadores de um jogo importante, porque a gente falou do clássico, porque o clássico, querendo ou não, o clássico movimenta o estado inteiro. Sim. Mas tem o Boca Principalmente Juniors na quarta-feira, na quinta-feira. Principalmente na expectativa que tá desse Cruzeiro que tá chegando tão bem para esse segundo turno, Sim. que já não estava tão bem no primeiro, quando teve o primeiro jogo lá na Arena, mas nesse segundo turno já tá muito bem. E aí, você bem disse que o pessoal chega mais cedo e tudo mais. Poderia ter sido então poupado? Óbvio, ninguém esperava que o Cruzeiro ia estar nessa posição hoje que está. Daqui a pouquinho a gente vai colocar para vocês aí a tabela do Campeonato Brasileiro, mas ninguém esperava o Cruzeiro hoje na posição que está pelo que fez ano passado. Pelas coisas que estavam, né? O andamento que estava tendo ano passado. Era para ter poupado, então, nesse jogo contra o Fortaleza? Eu acho. Certas peças? Se a partir do momento da avaliação que a condição do gramado não era boa, porque o Fortaleza jogou com menos 7 jogadores. Sim. E o Cruzeiro poderia também ter tirado uma peça, eu não falo todos, mas poderia ter descansado o Willian. Às vezes. Poderia ter descansado o próprio Romero. Pelo próprio gramado estar ruim, às vezes nem seria pelo próprio cartão amarelo, às vezes pelas condições físicas do jogador machucar. Justo. O Marlon deu uma entrevista na Samuca TV que o Matheus Henrique torceu o tornozelo 2 vezes. Olha o risco. O Matheus Pereira chegou a torcer o tornozelo também na partida. Pois é. Olha o risco que correu e, no meu ponto de vista, é desnecessário, já que o Fortaleza também estava desfalcado. Óbvio, eu entendo que você abre então, com a força máxima porque queria pegar a terceira colocação. Sim. Mas a partir daquele momento que o jogador vira, tem um clássico para jogar sábado, eu tenho uma Sul-Americana lá na Argentina, na Bomboneira. Que é pedreiro. Cara, também. eu vou tirar o pé aqui, eu não vou me machucar, não. Então, isso daí também reacende a disputa de posição, porque poderia ter tirado. O Willian hoje, infelizmente, ele não tem reserva à altura. Mas mesmo se colocasse um Romero improvisado, você daria oportunidade pro Wallace. Poderia ter tirado o Matheus Pereira, ter colocado o Japa no time. Tira o Caio Jorge, entra com o Arthur Gomes, fica 2 pontos rápido, Lautaro e Arthur Gomes no ataque. É um Cruzeiro que ia sufocar o Fortaleza no campo defensivo de qualquer jeito. Só que eu acho que o Seabra pensou demais na vitória. Né, Miguel? Isso. Pensou demais na vitória e os jogadores se preservaram. Que eles entendem até também por causa do gramado. Você chega lá, vai jogar. Na primeira corrida, você já escorrega, você pisa num buraco e você fala: opa, não vou, eu tenho jogo importante para jogar. Não que o contra Fortaleza não seja importante, mas querendo ou não, os outros Mas jogos aquela história, mais. né? É aquela história. É melhor recuar que era esse jogo contra o Fortaleza, para avançar 2 para frente. Justamente. E aí, então, a gente coloca para vocês na telinha a tabela do Campeonato Brasileiro com esse resultado, né? Após a derrota do Cruzeiro para a equipe do Fortaleza, o Cruzeiro se mantém em 5º colocado. Se ganhasse, estaria com 38 na 3ª colocação, na frente do Palmeiras, que perdeu para o Internacional de 1-0, com 2 pontos atrás do Flamengo e 5 pontos atrás do Botafogo. O Cruzeiro hoje não ganhou, então está com 5 pontos aí atrás do Flamengo e 8 pontos atrás do Botafogo. Está no caminho certo, Miguel. O Cruzeiro está fazendo um bom campeonato brasileiro. Se a gente parar para olhar que o primeiro turno foi feito sem os reforços, o trabalho do Seabra é um trabalho excelente. É um time agressivo, é um time que sabe se adaptar às condições dos jogos. Obviamente, o jogo de segunda-feira foi um jogo à parte, não foi... A gente até brinca que não foi contado o jogo de casa, porque não jogou em casa. Mas é um time que, quando tem a presença do seu torcedor, é um time que é difícil de se ganhar. E a gente sabe que vai perder dentro de casa, vai empatar. É natural, o futebol é assim. É normal acontecer. Não é porque perdeu o Fortaleza que é terra arrasada, mas da forma que perdeu, que deixou o torcedor mais um pouco chateado. Porque a gente viu nitidamente que alguns jogadores não se doaram. Ficaram com medo de fazer a falta. Eu não tiro a razão dele, sinceramente, porque naquele gramado, em condições que a gente não joga, que o próprio jogador do Cruzeiro não está acostumado a jogar, você chega lá, escorrega e torce o tornozelo, aí você vai lá, quebra um pé ou quebra um dedinho, acontece alguma fratura que te deixa fora do clássico, fora da Sul-Americana, que é um jogo importante contra o Boca Juniors lá, e para a sequência do campeonato.
Não, eu entendo também, mas se você pega os 2 gols do Fortaleza, que foram no lado direito, foi porque os jogadores preferiram não fazer a falta e deixar a jogada seguir. Uhum. Por quê? Com medo de ser suspenso. Tem jogadas que a gente vê que eles tiravam o pé e tem jogadas que a gente via que eles tomavam cuidado com o gramado. Então, se o Seabra analisou isso no primeiro tempo, que foi quando o Cruzeiro tinha empatado a Tinha partida, empatado. analisou, olhou, O Cruzeiro viu estava bem no final do que primeiro aquilo tempo. estava acontecendo, poderia ter voltado com 3 alterações no segundo tempo. Poderia ter tirado 2 jogadores dali, tirasse o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro hoje, para colocar um outro jogador para o Cruzeiro continuar tranquilo. Sim. Porque se você perde o Matheus Pereira num jogo desde segunda-feira, da forma que foi, nossa senhora... Mas uma machucadinha que acontecesse lá no Gramado, ficava 3 semanas fora. tá Ia perder louco. o clássico e o jogo contra o Boca. 2 jogos contra o Boca, não tem jeito não. É pensar, sim, a gente sabe que era um jogo importante, mas Sim. tem planejamento para a temporada inteira. E se Pois você é, perde e um é jogo... só o início da segunda fase. Justamente, aí volta aquele debate que a gente falou. A diretoria disse que encerrou as contratações, mas um lateral direito ainda é necessidade. Não é luxo, é necessidade que o Cruzeiro tem hoje. E para mim, não só um lateral direito, mas um ponta direito também. Também. Porque Matheus Pereira ali na ponta direita não tá dando, não. Ele tem que jogar centralizado. Exatamente. A gente faz um paralelo com o time rival, é a mesma coisa do treinador de lá colocar os caras para jogar de lateral. Sim. Entendeu? Os caras não fazem aquela função, eles não são dali. Mas... E querendo ou não, acaba com o futebol deles, né? Porque a gente sabe, verdade sejam ditas, Gustavo Scarpa é um ótimo meio-campo, assim como o Willian também é um ótimo lateral direito, e o Matheus Pereira também, na própria posição dele, quando ele joga, não tem outra. E aí, essa insistência dele lá na ponta tá matando, tá complicado. Poderia, então, testar o Barreal lá, então, na ponta, fazendo uma jogada mais pro meio, ou se não, joga sem uma ponta direita. Mas o Matheus Pereira, ele tem que ser o meio de criação. Não dá para ele jogar ali. Não, e até porque quando ele tá livre no meio campo, ele consegue fazer aquela jogada com o Marlon e o Barreal e o Lautaro na ponta. Sim. Porque ele fica flutuando no meio campo e a marcação não sabe onde que ele vai parar. Nisso ele abre o espaço pro Barreal passar e todo mundo chega e tá o Willian e Lautaro sozinhos. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que ele tem que jogar ali centralizado. No lado direito não tem como. E o Seabra, querendo ou não, ele tem jogado um 4-4-2. E isso tem feito também como com o Matheus Pereira. O pessoal acha que ele vai jogar na direita e às vezes ele tá jogando no meio. Então, isso, com a chegada do Matheus Henrique também, potencializou ainda mais esse tipo de triangulação, essas jogadas da equipe do Cruzeiro. E deixa mais leve, né? Por causa que aí, tanto o Matheus Henrique quanto o Matheus Pereira, eles estão dando para ver que nos jogos do Cruzeiro eles têm uma liberdade para construir a jogada que as defesas ainda adversárias não conseguiram parar e tá deixando eles livres e com isso eles mostram o futebol que eles têm, tanto é que esse futebol mostrado foi o que chamou eles para... chamou interesse do Dorival Júnior para a seleção brasileira. E aí, seleção brasileira, Matheus Pereira, Mineirão, clássico, lotado Mineirão, só... Dá pra gente falar uma coisinha, a gente vai pedir o diretor para colocar aí agora na tela para vocês. O sócio, torcedor do Cruzeiro, batendo então a marca de mais de 80 mil sócios torcedores do Cruzeiro. Faça parte você também do sócio torcedor do Cruzeiro. Miguelito, mais de 80 mil. A gente colocou aí na arte 75 mil, mas é porque passou. Deu uma passadinha. Mais de 80 mil sócios cruzeirenses. Um recorde, uma coisa importante que o torcedor do Cruzeiro está fazendo, Miguel. A gente colocou 75 mil e o Cruzeiro rapidamente já bateu 85, já tá quase batendo 81 e tá subindo sócio torcedor muito rápido. O Pedro pediu, o Alexandre Matos pediu, o torcedor tem atendido esse desejo da diretoria, até porque também é uma forma do torcedor agradecer a tudo que o Pedro fez pelo Cruzeiro, ele tem feito. Sim. Querendo ou não, ele
a gente sabe da condição financeira do Pedro, que ele tem uma grana bacana, mas ele não vai ficar tirando todo ano 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões Nem do bolso. pode, né? Porque senão, se ele fizer isso, quebra o outro lado dele. Justamente. Então, o torcedor tem que fazer a parte dele, tem feito, tem atendido o chamado, só que eu tenho recebido muitos relatos lá nas redes sociais, lá na Paz, do Cruzeiros Arrogantes, segue nós lá. Segue Arrogantes, arroba segue Arrogantes Cruzeiro. Garrafa e tudo agora. Segue Arrogante 01. Isso. E o que acontece? A galera tá aí reclamando do atendimento e da demora que tem sido para validação e homologação do sócio. Porque o Cruzeiro já pode ter batido 90 mil, só que demora 7 dias para confirmar, mais 3 dias para liberar, e tem muita gente que tem dificuldade para acessar para comprar os ingressos. A gente sabe que a concorrência foi bastante para garantir os ingressos para o Clássico, só que tem torcedores aí que estão alegando que a categoria é o sócio 1, aí do nada caiu para 2, aí ele não conseguiu acessar e pegar o ingresso. Então... Aconteceu muito isso mesmo. Eu tenho um amigo meu, né? Eu tava cortando cabelo lá, um abraço, Vitão, tamo junto sempre, não perde um dia de Cruzeiro aqui na TV Banqueta. Ele estava comentando comigo, né, que ele entrou para comprar o dele, comprou o dele, e aí o primo dele foi entrar para comprar o dele também. A categoria do primo dele é maior do que a dele. Cruzeiro é o maior agora que o Cruzeiro fez essa atualização. Cabuloso Max. Cabuloso Max, e não conseguiu fazer só a verificação lá, né, por causa que o ingresso dele já é garantido. Ele só não conseguiu fazer a verificação porque o site não estava atualizando, e aí ele não conseguiu desenrolar, ficou mais de 10 minutos no site do Cruzeiro em espera, e quando foi fazer, estava dando que já tinha ocupado tudo e não dava para ele pegar a cadeira que é dele. Pois é, então, e também, isso aí deixa para comentar no outro sobre os ingressos do Clássico, deixar para o próximo bloco. Mas essa questão, a gente tem recebido muitas reclamações, e se tiver alguém do Cruzeiro assistindo a gente aí, dá uma prioridade de atender o pessoal, pelo menos nem que seja para responder na rede social, nos comentários, para dar uma satisfação para o torcedor, porque tem muita gente querendo fazer o sócio, mas com medo de fazer e não conseguir garantir os ingressos, manda mensagem, a gente sabe que a demanda é muito alta, mas pelo menos dá um retorno para o torcedor, porque tem muita gente querendo fazer, mas está aguardando o posicionamento do Cruzeiro referente a essas pendências. Tudo isso dito aqui, a gente fala para vocês não saírem daí, porque a gente vai para um rápido comercial, já volta porque a gente vai contar histórias do Clássico, vamos falar desses ingressos que estão esgotados, né? A gente já começou aqui no burburinho para vocês ficarem com gostinho de quero mais. Rapidinho, não saia daí, a gente volta já. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu falei que ia ser rapidinho, a gente já voltou, lembrando a todos vocês, né? Dia de Cruzeiro, especialmente falando de clássicos, né? No primeiro bloco aí, para quem acompanhou, a gente falou de tudo que rolou na última rodada, da derrota do Cruzeiro por Fortaleza por 2-1, lá em Cariacica, um mando de campo meio tenebroso, é verdade. Mas nesse bloco, vamos falar do que interessa já do final de semana, que é o clássico Cruzeiro e Atlético. Sempre ao meu lado ele, Miguelito. Miguel, a gente vai colocar na tela, então, para a gente comentar o histórico, né, desse confronto de tantos e tantos jogos de Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Na telinha para vocês, então, o histórico de confrontos no Mineirão. São 249 jogos, 90 vitórias do Cruzeiro, 80 aí do Atlético Mineiro, 79 empates. O Cruzeiro também balançou muitas redes, muitas bolas na rede aí do Atlético, foram 292 contra 271, Miguel. Maiores vitórias do Cruzeiro são 2 jogos de 5-0, né, em 2008 e em 2009. E aí o pessoal pergunta, mas e aquele 6-1, gente? 6-1 realmente está marcado na história, mas se você parar para pensar, é 5-0. Mas o 6-1 também foi na Arena do Jacaré, né? Foi na Arena do Jacaré. E eu até sempre falo que foi injustiça o Montijo não ter jogado no Mineirão. Ele não conheceu o calor do Mineirão. Não chegou a jogar. Quando ele veio jogar aqui, ele jogar pelo Santos. E eu vou te falar a verdade que eu gostava de ver, porque eu sou de Sete Lagoas, morava pertinho da Arena Jacaré, Libertadores, ingresso lá. Não vou mentir, conseguia de uma maneira mais fácil, porque a pessoa que vendia era minha vizinha, então já separava o nosso, então já era mais tranquilo para ir. Eu tenho alguns ainda, porque lá em Sete Lagoas é papel. Eu tenho alguns ainda, cara, e falar com você, o que eu vi de Libertadores naquele estádio da Arena Jacaré é brincadeira, viu, Miguel? Aquele 5-0 no Estudiantes ali foi... Nossa Senhora! Aquele jogo roubado que o juiz deu o impedimento do Gilberto na época, que não estava, que o Gilberto fez o gol, que era pro Cruzeiro ir pra final da Libertadores, eu também tava lá. Pois é. Depois a gente vê na televisão que não tava impedido, velho. A Arena Jacaré é muito bom, tem uma atmosfera muito boa. 6-1 foi lá, pena que o Montijo não foi. A época que o Cruzeiro era conhecido como Barcelona, né? O Barcelona das Américas. Barcelona das o azar Américas. que deu nisso aí depois pra frente. Foi só taca, mano. Nossa Senhora, Deus me livre. Mas o Cruzeiro contra o Atlético no Mineirão, apesar do retrospecto, se eu não me engano, são 11 anos que o Cruzeiro não ganha no Campeonato Brasileiro, mas também ficou 3 temporadas fora. Também não dá pra... Vale ressaltar isso. Isso, aí o Cruzeiro também jogou alguns clássicos fora, jogou em Uberlândia, jogou em outro lugar, então, querendo ou não, isso não vem tanto ao caso. Mas o Cruzeiro, quando joga no Mineirão, é outro clube, né? Outra time, atmosfera. outra situação. Perdeu aquele clássico do Campeonato Mineiro por burrice do antigo treinador, porque ele já tinha escalado 3 zagueiros no primeiro jogo. Saudades, Miguel. Nossa Senhora. Nenhuma, né? Deixei lá. Nem sei por que tá andando. Deixei pra lá. Mas por onde anda Larcamon? Ele jogou o primeiro jogo lá na Arena JBL e viu que 3 zagueiros não dava certo. Ele consertou o time, o Cruzeiro empatou o jogo. O Cruzeiro ganhando o jogo, ele põe 3 zagueiros. O Atlético vai e vira e ganha aquele campeonato. Mas o Cruzeiro hoje... Isso foi o quê? Fevereiro? Foi fevereiro. Foi março. Março que ele saiu? Foi março. O Cruzeiro, para esse clássico... Sabe quanto tempo tem? 6 meses. Sabe onde que ele tá? Desde então, sem clube. Desde quando saiu do Cruzeiro. Não, talvez ele ia pro Independente, não fechou com nenhum clube até agora. 6 meses sem um din-din no bolso. Se ele não fez dinheiro, tá lascado. O Cruzeiro é uma boa vitrine, mas se você também não trabalhar direito,
Não dá, né? O pessoal brinca que para o Cruzeiro nem dá certo, né? Porque todo mundo que saiu daqui de 2019, carreira foi para baixo. O Larcamão também não deu certo. Mas o Cruzeiro, para esse clássico, eu estou muito esperançoso por causa da forma que o time tem jogado em casa. Sim. É um time agressivo. O time do lado de lá, quando sofre pressão em jogada de bola aérea, eles são muito fracos. O Atlético, se você pega uma equipe que joga defensivamente, estilo Mano Menezes, eles crescem, vão para cima e jogam bem. Mas quando eles são atacados, é um Deus nos acuda. Então o Cruzeiro já tem naturalmente essa marcação pressão no Mineirão. Se consegue, com o Lautaro Dias, que ligado no 220, não larga o osso de jeito nenhum. Se entra com o Romero ou com o Wallace, que eu acho que deve jogar o Wallace de cara nesse clássico por causa para tentar neutralizar ali o Scarpa. Se entra o Wallace, o Romero e o Pereira, que se o Cruzeiro não for jogar com 2 centroavantes de novo, bem provável que o Cruzeiro... Eu até brinco que o Cruzeiro vai sair até com uma vitória muito boa do Mineirão. Sim. Porque eles são muito fracos na bola aérea. E o Zé Ivaldo, quando a bola chega para ele no alto, ele faz gol. Ele é um dos zagueiros do Cruzeiro que mais faz gol de escanteio. E a expectativa é a melhor. Um Mineirão entupido de gente. Aquele anel superior lá no Mineirão, o amarelo. Eu olhei aqui, chegou para mim aqui 150 mil só no superior amarelo. Sabe quem mandou para mim? Seca Arrogantes. Já que você tocou nesse assunto de ingresso, então, vamos colocar na tela, então, ingressos esgotados e provável recorde no novo Mineirão, Miguel. Aconteceu uma coisa muito peculiar para esse jogo. Porque o Cruzeiro pediu exatamente 61.582, que foi o recorde passado. Aí o que o Cruzeiro fez para bater o recorde? Pediu mais um. Daqui. Então, 61.583 mil bilhetes vendidos, que inclusive, né, vai passar aí, o recorde é o 582, vai passar e cabe mais, tá? Porque o Mineirão... 62 é aí mil. É aí que eu te pergunto, o Mineirão é para 65? 62. 62 total? 62 mil torcedores. Mas a gente sabe que não vai ter a torcida do time da Lagoa de lá. Não vai ter a torcida rival. Até porque eles iam chegar com a caixinha JBL, ia dar muita interferência para quem estava transmitindo, aí já cortaram mesmo, já não vai deixar mesmo. Mas poderiam, então, liberar pelo menos ali nos 582, pelo menos fechar os 61.600, então. Mas é porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros pedem para ter um espaço de segurança, para se caso aconteça alguma coisa, para ter como evacuar o estádio. A única coisa que vai acontecer é só a goleada ali. Deus quiser. 3-0 Cruzeiro, brincando no primeiro tempo. Mas, brincadeiras à parte, o torcedor já tem uma química gigantesca com o Mineirão essa temporada. Sim. Ver o Cruzeiro jogando da forma que tem jogado dentro de casa e aquela partida quando o Botafogo fora fez reacender a expectativa do Cruzeiro estar melhor no segundo turno. Primeira vez que eu vejo o Cruzeiro na temporada 2024 jogar fora de casa tão bem igual jogou contra o Botafogo. Pois é. E aconteceu essa partida atípica contra o Fortaleza, mas o torcedor do Cruzeiro está muito esperançoso pela vitória no sábado. Acho que o Cruzeiro não vai decepcionar dessa vez, não vai correr o risco, acho que o Ceaba não vai inventar, igual o Larcamão fez naquele final do Campeonato Mineiro. Sim. Mas o torcedor vai empurrar, vai cantar os 90 minutos. Teve um movimento da torcida aí para fazer um mosaico, não sei se vai acontecer, se for acontecer também vai ser mais uma coisa para incrementar a festa. Acho que tem tudo para o Cruzeiro sair vitorioso desse clássico, com a vitória expressiva, porque pode falar que o Cruzeirense é arrogante, o Cruzeiro é isso, o Cruzeirense é aquilo. Mas o Cruzeiro, toda vez que ele teve a oportunidade de chegar e esfarrapar o Atlético, ele fez. Sim. Foi os 2 5-0, um 5-0 no centenário deles, o outro 5-0 no ano seguinte. O Cruzeiro estava brigando para cair e meteu 6-1 nos caras.
O Cruzeiro, com o pior time, contra o melhor time dos caras, ganhou dos caras. Lá na casa dele. Foi no Mineirão essa daí. O primeiro clássico foi na Arena. Foi o Cruzeiro que foi lá e ganhou. A volta do Mineirão em 2013, final... Cruzeiro final ganhou. não, a inauguração do Mineirão, a Federação Mineira adiantou o jogo para inaugurar o Mineirão. O Cruzeiro foi e ganhou o golaço da Dagoberto. Foi até um evento teste, né? Foi. Do Mineirão. Eu Cara, lembro, torcida 6-6, aquela coisa toda. e falar em torcida 6-6, o Pedro vai ter semana que vem uma reunião com o Menin Sim. para a partir do ano que vem eles verem se eles quebram esse contrato que foi assinado da gestão Ronaldo com o Gabriel Lima, de classe torcida única. O Pedro quer torcida dividida na Arena JBL e no Mineirão. Mas aí, nós não vamos precisar de caixinha, não. Como é que vai fazer? Mas é aí que tá, né? Como é que vai fazer? Aí, será que eles vão aumentar o microfone? Porque Será estão que botando eles- até microfone na bateria dos Ué, caras. pois é, ué. Como é que vai fazer? Pois é. Então, acho que se... O Pedro é uma pessoa muito boa de se relacionar. Todo mundo que conhece o Pedro Lourenço sabe que ele é uma pessoa boa de conversar, uma pessoa Sim. boa de fazer negócios. Muito tranquilo. É uma pessoa respeitada. Querendo ou não, o Menin e o Pedro estão com essa bandeira de selar a paz entre as duas equipes. A Que gente já sabe... passou da hora A gente de sabe que fazer na isso. imprensa é bonito, mas nos bastidores o bicho pega. Não, isso Mas, com certeza, mas já passou da hora, né, Miguel? Já passou. Esse negócio de torcida torcida única é ruim. Pra quem viu o Mineirão antigamente, 6-6, é um espetáculo. Torcida do Cruzeiro subindo no bandeirão, torcida do Atlético subindo de cabeça pra baixo. Não, isso É sempre uma vai coisa acontecer. maravilhosa. No Mineirão não mudou nada, continua a mesma coisa, eles gostam mesmo. Eles gostam. E a Polícia Militar de Minas Gerais ela é muito eficiente. Tanto que na Supercopa do Brasil foi muito elogiado pelo Brasil inteiro a segurança que teve. Pô, Porque teve Cruzeiro e Palmeiras- Atlético, Carnaval e a Supercopa e correu tudo bem. Pô, um clássico paulista lotado Mineirão, Palmeiras de um lado, São Paulo do outro, Polícia Militar de Minas Gerais fazendo um belo espetáculo em questão de segurança para o público que estava vendo. Depois foi só festa, velho. Justamente. A própria polícia diz que é muito melhor ter um público meio a meio do que ter 90-10 ou ter torcida única, porque pode vir gente infiltrada e causar confusão. Não, o 90-10 é pior de todos. Para mim, o 90-10 é pior de todos, porque os 10 ali, a maioria dos 10, se você parar para pensar, é torcida organizada. Nem é torcida organizada, é aquele pessoal da bagunça. Aquele pessoal que fala assim, eu vou porque eu não tenho medo de acontecer alguma coisa, já vai pronto para briga, essas coisas tudo. Nem é torcida organizada, porque torcida organizada vai fazer show. Independente de qual clube seja, vai fazer show. Mas esse pessoal que vai infiltrado mesmo, igual você bem disse aí, é o que causa confusão. Então, para mim, esses 90-10 é o pior de todos. É o que vem pra... O cara que vem pra criar confusão mesmo. Sim. É aquele cara que fala, eu venho pra fazer e pronto. E isso é ruim. É ruim pro clube, é ruim pro torcedor, é ruim pro espetáculo. Uhum. Acho que quem viveu o clássico meio a meio sente saudade, porque Sim. eram festas bonitas. Teve um clássico, acho que se não me engano foi em 2008, que o Raposão desceu de helicóptero no meio do Mineirão. Foi uma Foi. coisa muito legal. Teve um clássico também que ele desceu de tirolesa lá com o Foi. bandeirão descendo. Foi uma É um coisa muito espetáculo. legal. E querendo ou não, não sei se você concorda comigo, mas os dois mascotes, né? Os três, para falar a verdade, porque eu incluo até o do América, cara, para mim, são um dos melhores mascotes do Brasil, cara. O Raposão, eles falam galo doido, né? E o Coelho, velho. Para mim, se você parar para pensar de referência dos mascotes, você pega o Botafogo lá. É um cachorro, cara. Bidu. Um cachorro Bidu. Corinthians e Grêmio, mosqueteiro. O Internacional, um saci com uma bola na perna. Que é isso, cara? São caricatos, né? O Santos, São. aquela baleia. O Santos com duas... Aí eles tentaram imitar o Raposão. O Raposinho colocou uma baleia, a baleinha lá. Mas Aí tem vários outros. O Flamengo, um urubu, meio... Não sei se você concorda comigo, mas para mim, Concordo. os mascotes de Minas Gerais são os mais... E eles fazem a festa também fora de campo. Concordo, e não é porque a gente tá elogiando coisa do rival, não, é porque o que é verdade tem que ser dito. Sim, verdade. tem que ser dito Os mascotes daqui são diferenciados, querendo ou não, aquele gol que o Vitor Roque fez contra os caras lá, que o Cruzeiro ganhou, Né? Sim. que o Cruzeiro empatou aquele jogo, que o mascote dos caras queria bater no Vitor Roque. Só acontece aqui, velho. Pois é, Só ué. que, querendo ou não, são temperos que só o clássico mineiro dá. Aham. A gente sabe que uma das maiores rivalidades do Brasil é Cruzeiro, é Atlético e Inter e Grêmio. Porque são dois clubes gigantes. Sim.
no Inter, Sim. lá no Sul, né? Porque aqui é só um. Ah, não, aqui não tem Aqui nem... só tem um. Aqui não tem nem o que Aqui, falar. eu até falei pra ver se eles iam criar expectativa pra Aqui não achar tem que era nem o que dele, falar, porque eu tava verdade falando seja deles, dita. mas é lá no Sul. Mas aqui a disparidade não tem Não, nem o que eu se lembro- dizer, né? Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil foi... Velho, você ter dois clubes, né, do seu estado disputando uma final de uma competição gigante, velho, independente do resultado, é isso, cara. E eu sou doido pra ver o Cruzeiro e Atlético Libertadores, mano. Nossa. Cruzeiro e Atlético Libertadores. No mata-mata já. Na chave de grupos, não. No mata-mata mesmo. Imagina a final. Imagina, olha só pra você ver. Mas é algo importante a se dizer, porque se caminha para isso, querendo Sim. ou não, a mesma medida que o Pedro faz o Cruzeiro crescer, o dono do time de lá vai tentar fazer eles crescerem também. E isso é bom pro futebol mineiro. Pro futebol mineiro. Querendo ou não, é bom para cá. A gente sabe da grandeza do Cruzeiro, a gente sabe que o Cruzeiro Sim. em Minas Gerais é o maior que tem. Não tem ninguém que vai chegar. Que vai bater, não vai tem, bater. não. O Cruzeiro ficou, querendo ou não, 5 anos. Hoje faz 5 anos hoje o Cruzeiro ficou fora do Senado Nacional, tá voltando agora a brigar por Tá voltando já sendo temido já já. voltando, já com a galera, opa, o Cruzeiro voltou. Você vê a Argentina lá falando, pô, o Cruzeiro vai pegar Isso. o Boca vai pegar o Cruzeiro. Isso que eu tô falando, o Cruzeiro já voltou sendo temido, que os próprios adversários lá fora mesmo conhecem lá a Besta Negra e falam assim, os caras estão voltando com tudo, nós estamos lascados. Boca Juniors é o Boca Juniors, a gente não pode deixar de falar isso, mas eles, cara, na situação que eles estão com muito medo desse jogo lá, principalmente que o Cruzeiro vai decidir aqui sabendo da boa campanha que o Cruzeiro está fazendo dentro de casa. Justamente. E vou falar com você. Se o Cruzeiro sai com a vitória expressiva desse clássico, porque eu acho, ô Ian, sem brincadeira, eu acho que o Cruzeiro vai sair com a vitória com mais de 2 gols de diferença nesse jogo. Pela forma que o Cruzeiro joga, pela forma que o Atlético não consegue conter os times que jogam em cima dele, eu acho que o Cruzeiro sai com uns 3-4-1 desse jogo. Então você crava 4-1, então. Eu cravo 4-1. 4-1. Pra mim, acho que o Cruzeiro vai ganhar de 2-0 com gols de Lautaro Dias e Matheus Henrique. Hoje eu brinquei que eu sonhei que o Ramiro tinha feito um gol nesse clássico. Imagina? Danado entra no segundo tempo. Cara, se isso faz, ele sai Quem coroado. que o Mineirão não vai explodir? Ele sai coroado daquele Mineirão. Nossa senhora, cara, você tá doido. mas sem brincadeira, a expectativa para esse clássico é muito boa mesmo. É um Cruzeiro que a gente falou em alguns programas atrás que você vê o torcedor hoje tá feliz por qualquer coisa que acontece com o Cruzeiro, você olha pro cara, você vê aquela sensação de alívio, porque Sim. sabe que o Cruzeiro tá de volta, sabe que aquele momento de, pô, até com o Ronaldo mesmo a gente já tinha um pé meio atrás assim, porque o Ronaldo não tem o poder de investimento que o Pedro tem. Não tem. E querendo ou não, o Cruzeiro ano passado brigou para não cair. Esse ano a gente já não tinha muita expectativa, já não sabia o que ia acontecer. E veio o Pedro, mudou a mentalidade do time, tudo, tá brigando lá em cima. Briga pela Sul-Americana e eu acho que o Cruzeiro vai ser um dos finalistas da Sul-Americana, sim. Também acho. Eu até cravei que vai ser campeão, se Deus quiser vai ser também. Mas a gente muito tempo não vê isso e isso tá transparecendo também pro clássico. Você vê os jogadores do Cruzeiro brincando, sendo descontraído, um ambiente bacana. O Scarpa ontem disse que o Cruzeiro pratica o melhor futebol do país na saída do jogo. O Otávio já falou que vai vir para ganhar o jogo. Então, esses temperos do clássico também. Os caras já ficam com a cabeça. Você vê, sabe, o Atlético jogou Copa do Brasil, cara, uma competição importante, mata-mata, precisando de ganhar, foi lá, fez seu papel dentro de casa, só que os caras já estavam com mentalidade no clássico. O Cruzeiro contra o Fortaleza, os jogadores nitidamente tiraram o pé porque já estavam pensando também no clássico, e é normal, porque eles sabem que as duas equipes vêm numa crescente muito boa, o time de lá da Lagoa ainda precisa dar sua melhorada, mas infelizmente eles estão na mesmice, eles estão naquilo que eles são mesmo, às vezes não pode fazer um pouco mais, mas... Voltou normal, né? Agora tudo voltou normal. Voltou normal. Mas vai ser um jogo de você tirar o fôlego, de você não tirar, quem não vai no Mineirão, não tirar os olhos da TV. E querendo ou não, agora, até vi os torcedores atleticanos falando que o Cruzeiro agora tem um time. Sim. E realmente, o Cruzeiro hoje tem um time que você vira e fala, pô, velho, é o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro mesmo não tem time, chegou lá na casa dos caras e bateu nos caras. Então, e não foi uma vez. Não foi. Então, foi mais de uma. Então é algo de se... Olha, se você for parar pra olhar, acho que foram 3, 4 clássicos lá já.
Foram 4 clássicos, o Cruzeiro ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1. Pois é, o Cruzeiro é o maior vencedor do clássico na Arena JBE. Pois é, ué. Então, é de se respeitar mesmo não tendo um time. Então, acho que eles vão vir com respeito maior agora. E se der brecha, o Cruzeiro sai goleando isso aí. Que o Cruzeiro não tem dessa de ter dó de ninguém, não. Não tem, não. Principalmente os caras estão doidos. Se eu não me engano, é o primeiro clássico que muitos ali vão jogar, ué. Muitos. Muitos ali vão jogar, que hoje são titulares. A gente sabe da força que tem um argentino, por exemplo, Lautaro Dias. O Matheus Pereira não é o primeiro clássico dele, porém é o primeiro clássico com esse time remontado, ou seja, dá um gás a mais. E uma coisa também que me deixa muito tranquilo é porque o Cássio cresce em jogo grande. Aquele Cruzeiro Botafogo. Tem o Cássio, que é o primeiro clássico dele. E a diferença também pro clássico, pro Cássio também nesse clássico, é o carinho que o torcedor tem com ele. Você vê todas as fotos que você vê do Cássio, da entrevista, o Cássio tá sorrindo. Enquanto tem torcedor do corintiano falando que muito tempo não viu o Cássio feliz do jeito que tá aqui. Então, querendo ou não, ele vai se doar, isso é nítido. Tem o Matheus Pereira também, que você vê que o cara joga... O cara não só joga, o cara se diverte em campo. Uhum. Ele tá gostando do que tá... O Lucas América é um torcedor nato dentro de campo. Até o próprio Lucas Silva, que a gente pega no pé dele, mas querendo ou não, cara, entra no campo, é mais um torcedor do Cruzeiro. E não tem outro. E não tem. O que a gente espera é só a vitória. É só a vitória. Para vocês, então, que nos acompanharam até agora, nosso muito obrigado. Não esquece de seguir a rede TV Banqueta em todas as redes sociais. Para você na Claro, Net TV, canal 6 aí, meu forte abraço para vocês. Fiquem agora com o resto da programação da TV Banqueta. Semana que vem, lembrando, é clássico importante sul-americano, Cruzeiro e Boca Juniors, e a gente vai fazer um pré-jogo, né, Miguel? A gente vai fazer um pré-jogo mais cedo, tá? O horário não vai ser às 9, como você está acostumado, vai ser às 8 horas, porque vai ser um pré-jogo para o jogo do Cruzeiro às 9 lá na Argentina, lá na Bombonera. Expectativa de vitória. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam. Até mais. Fiquem agora com a programação TV Banqueta. Miguel, muito obrigado. Mais um programa finalizado. Você marcou 4-1, eu 3-0, 2-0. E aí vai. E aí vai. Espero voltar aqui semana que vem. Soltando até foguetes. Porque vai ser um clássico, ser um pré-jogo mais animado, né? Vai ser um pré-jogo bacana também, o Cruzeiro voltando ao cenário internacional, mas também com alegria também de bater no menor do estado, né? Então, a gente tem que preocupar com o Ibama não querer prender o Cruzeiro, bater em ave. Então, vamos aí, pezinho no chão, mas acho que o Cruzeiro segue 6 pontos do Mineirão. Tá certo. Muito obrigado. Fiquem agora com a programação da TV Banqueta e até mais, Dia de Cruzeiro.